Existe um tipo de mudança que não chega fazendo barulho. Ela não derruba estruturas, não causa escândalo, não altera drasticamente a rotina. A vida continua andando, os compromissos seguem, as pessoas ainda te reconhecem. Mas, por dentro, algo já não está no mesmo lugar. Você acorda e tudo parece igual. O mundo não mudou. As pessoas continuam falando das mesmas coisas, reagindo da mesma forma, esperando as mesmas respostas de você. E você até responde, cumpre o papel, entrega o que é esperado. Ainda assim, há uma sensação difícil de ignorar. Um deslocamento quase imperceptível, como se você estivesse vivendo a própria vida com um pequeno atraso interno, observando tudo a partir de um ponto levemente afastado. Não é tristeza, não é desânimo clássico, não é raiva nem frustração clara. É algo mais silencioso e, por isso mesmo, mais desconcertante. Você percebe nos detalhes, no modo como certas palavras saem da sua boca com menos convicção. Na forma como risadas acontecem no momento certo, mas não chegam a tocar fundo. Na sensação de participar de conversas que você domina perfeitamente, mas que já não dizem exatamente o que você sente. Você está presente, mas não completamente implicado. Atento, mas não absorvido, como se uma parte sua tivesse recuado um passo. E o mais estranho é que ninguém parece notar. Externamente, tudo funciona. Internamente, algo começou a se desfazer com delicadeza. Carl Jung observou que os momentos mais decisivos da vida psíquica raramente se apresentam como crises óbvias. Muitas vezes, eles surgem como uma fricção discreta entre quem você se tornou e a forma como ainda está vivendo. Não porque algo deu errado, mas porque algo amadureceu além da estrutura que o sustentava. O sofrimento, nesses casos, não nasce da dor explícita. Nasce da falsidade silenciosa, da sensação de continuar ocupando um lugar que já não corresponde à sua medida interna. Você começa a notar isso como um cansaço que não se resolve com descanso, um tédio que não se cura com distração, uma perda sutil de energia para coisas que antes pareciam naturais. E a mente tenta explicar, diz que é só uma fase, que você deveria ser grato, que todo mundo passa por isso, que talvez seja apenas falta de motivação. Mas, em algum nível mais profundo, você sabe, não é falta de vontade. É excesso de lucidez. É o ego percebendo, talvez pela primeira vez, que a persona que construiu para sobreviver já não representa quem você é agora. Essa percepção não chega como uma revelação clara, ela se infiltra. Aos poucos, você sente que continuar sustentando certas escolhas exige um esforço que antes não existia. Que certas ambições perderam o poder de te mover. Que repetir antigos gestos começa a custar mais do que enfrentar o desconhecido. E isso assusta, porque nada colapsou. Não houve um evento marcante que explique a mudança. Existe apenas essa sensação incômoda de estar vivendo uma vida que ainda funciona, mas já não parece verdadeira. Jung chamava esse momento de início da desidentificação. O ponto em que o ego começa a perder aderência às máscaras que um dia foram necessárias, mas que agora se tornaram estreitas demais. O antigo eu ainda está ali, ainda fala, ainda argumenta, ainda tenta conduzir, mas sua autoridade começa a enfraquecer. E mesmo que você ainda não saiba o que vem depois, algo em você já percebeu. Não é mais possível habitar aquela forma sem pagar um preço interno alto demais. Se, em algum nível silencioso, você se reconhece nessa descrição, vale um gesto simples agora. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso não é sobre algoritmo apenas. É um jeito de dizer a si mesmo que você está disposto a compreender esse processo com mais profundidade, sem atalhos. Porque o que começa aqui não é um fim abrupto.
É o início de uma transição que quase ninguém sabe nomear, mas que muda tudo por dentro. Depois que essa sensação se instala, algo muda de forma silenciosa, mas definitiva. Você começa a perceber que já não se reconhece nas motivações que antes guiavam sua vida. Aquilo que costumava te empurrar para frente, metas, reconhecimento, recompensas, ainda existe, mas perdeu densidade. Não porque você desistiu, mas porque algo em você deixou de acreditar que aquilo era o centro. Você continua agindo, continua cumprindo responsabilidades, continua entregando resultados, mas a energia que sustentava tudo isso se tornou fina, quase artificial. É como se o movimento continuasse, mas sem raiz. Carl Jung chamaria isso de esgotamento da identificação, quando o ego percebe que está defendendo uma estrutura que já não expressa o self. Essa perda não acontece de uma vez, ela se infiltra. Você nota primeiro nas pequenas coisas. Elogios chegam, mas não aquecem. Críticas aparecem, mas não ferem como antes. Conversas que antes pareciam importantes começam a soar repetitivas, previsíveis, vazias de contato real. Você não se sente superior a ninguém, apenas deslocado, como se estivesse ocupando um lugar que já não corresponde à sua medida interna. E isso gera um tipo específico de cansaço. Não o cansaço do excesso de tarefas, mas o cansaço de sustentar uma versão de si que já não é verdadeira. É o desgaste de continuar representando algo que perdeu sentido por dentro. Aqui, muitas pessoas se confundem. Pensam estar deprimidas, desmotivadas ou quebradas. Mas existe uma diferença sutil e fundamental. A depressão paralisa. A desidentificação revela. O que você sente não é ausência de vida, é excesso de lucidez. Você começa a enxergar com clareza as trocas invisíveis que sustentavam sua antiga identidade. Agradar para pertencer, produzir para valer, performar para ser aceito. E ao enxergar isso, algo em você se recusa a continuar pagando esse preço sem questionar. Essa recusa não vem com discurso, vem com silêncio. Você fala menos, explica menos, ri com mais cuidado. Em certos ambientes, sente uma resistência interna que não sabe justificar. Não é medo, é honestidade. O inconsciente começa a retirar energia das performances que já não têm raiz. E quando isso acontece, a vida externa ainda segue, mas sem o mesmo fluxo. Tudo exige mais esforço. Tudo pesa um pouco mais. É nesse ponto que o conflito interno se intensifica, porque o ego ainda tenta manter a forma. Ele insiste em repetir gestos antigos, opiniões antigas, desejos antigos, mas eles já não carregam a mesma força. É como falar uma língua que você domina perfeitamente, mas que já não expressa o que sente. As palavras estão corretas, a entonação também, mas algo essencial não passa mais por elas. Em situações sociais, isso se torna especialmente visível. Você se senta entre pessoas conhecidas, escuta as conversas seguirem seus caminhos previsíveis, percebe os risos surgirem nos momentos certos. E algo em você permanece à margem. Você participa, mas não se mistura. Não por desconexão, mas por atenção excessiva. Você começa a perceber o quanto tudo se apoia em papéis, expectativas e acordos silenciosos. E pela primeira vez, sente dificuldade em continuar fingindo que isso basta. Não há desprezo aqui, não há superioridade. Há apenas uma honestidade incômoda que começou a emergir. E essa honestidade cobra um preço. Você pode começar a se julgar duramente, pensar que está ficando frio, distante, menos humano. Mas quando a psique amadurece, ela exige coerência. E a dor não nasce da mudança em si. Nasce da tentativa de permanecer fiel a estruturas internas que já não correspondem à realidade. O sofrimento aqui não vem porque algo acabou. Vem porque algo ainda insiste em continuar, mesmo depois de ter perdido o sentido. Há um detalhe importante que quase ninguém menciona.
Essa fase não é dramática o suficiente para ser respeitada. Não há legitimidade social para esse tipo de transição. Você não pode apontar para um trauma, uma perda ou um fracasso. Por isso, tende a minimizar o que sente. Mas o que está acontecendo não é pequeno. É o início de uma reorganização profunda. O ego começa a perceber que está vivendo a partir de decisões antigas, valores antigos, promessas feitas por uma versão mais jovem de si mesmo, uma versão que já não existe da mesma forma. Isso cria um atrito silencioso, não o suficiente para parar a vida, mas suficiente para torná-la pesada. E mesmo que você ainda não tenha palavras para isso, algo em você já sabe. Continuar assim custa mais do que atravessar o desconhecido. À medida que esse atrito interno se prolonga, algo ainda mais desconcertante começa a acontecer. Não é apenas a vida externa que já não faz sentido. É a narrativa interna que começa a falhar. A história que você costumava contar sobre quem é, para onde vai e por que faz o que faz começa a perder consistência. Não porque esteja errada, mas porque ficou pequena demais para acomodar o que se formou por dentro. Você percebe isso em momentos simples. Diante de decisões que antes seriam automáticas, surge uma pausa estranha. Não é indecisão. É como se nenhuma das opções disponíveis fosse realmente verdadeira. O impulso de escolher rápido desaparece. Algo em você pede mais tempo, mais cuidado, mais silêncio. Essa lentidão costuma ser interpretada como fraqueza, mas, na psicologia profunda, ela tem outra função. É a psique interrompendo o movimento automático para impedir que você continue avançando em direções que já não correspondem ao seu centro. Você começa a viver uma espécie de suspensão. O passado parece distante demais para ser retomado. O futuro, abstrato demais para ser desejado. O presente se alonga. Há dias em que tudo parece sem peso, outros em que tudo pesa demais. E você não consegue explicar exatamente o que está faltando. Esse estado costuma vir acompanhado de um isolamento específico. Não um afastamento físico das pessoas, mas um distanciamento interno. Você pode estar cercado de gente e ainda assim sentir que poucos compartilham o mesmo ponto interno em que você agora se encontra. As conversas seguem, você entende, responde, mas algo em você permanece fora de sincronia, não por julgamento, mas por diferença de orientação interna. O ego antigo se guiava pelo pertencimento. O processo atual exige fidelidade, e isso desperta um medo silencioso. O medo de estar se afastando demais, de perder vínculos, de se tornar irreconhecível até para si mesmo. Mas toda transformação profunda exige um período de afastamento psicológico, não para rejeitar o mundo, mas para reorganizar a relação com ele. Nesse ponto, muitas pessoas tentam corrigir o desconforto rapidamente, buscam novos rótulos, novas explicações, novas certezas, trocam uma máscara por outra. Mas o que está sendo pedido aqui não é uma nova identidade. É a capacidade de permanecer no vazio sem preenchê-lo apressadamente. É nesse espaço ainda sem nome que algo mais profundo começa a se aproximar da consciência. Você ainda não sente clareza, e isso é normal. A perda de identificação não é o fim, é a preparação. Você não está em colapso, está suspenso. E essa suspensão, por mais desconfortável que seja, não é um erro no caminho. Ela é o próprio caminho. Se esse trecho descreve algo que você vem sentindo, mesmo sem conseguir explicar direito, deixe isso registrado nos comentários. Não precisa elaborar. Às vezes, apenas reconhecer já é parte da integração. Com o tempo, essa suspensão começa a assumir uma forma diferente. Não melhora de repente, não se resolve, mas se aprofunda. Você entra em um tipo de noite silenciosa. Não é uma crise aberta, não é um colapso visível. É uma sensação de luto sem objeto. Você não sabe exatamente o que perdeu.
Só sente que algo ficou para trás e não pode mais ser recuperado. As coisas continuam acontecendo, mas não reverberam da mesma forma. Alegrias chegam mais fracas. Expectativas soam abstratas. Até a saudade perde intensidade. Esse é um ponto delicado, porque o ego começa a se inquietar de verdade. Ele tenta explicar o que está acontecendo. Pergunta se isso é depressão, apatia, cansaço extremo. E às vezes, esses estados se misturam mesmo. Mas existe outra leitura possível, menos falada e mais profunda. Você está lamentando uma identidade que já não consegue mais habitar. Um eu que funcionou, que protegeu, que organizou sua vida, mas que agora se tornou estreito demais. Toda transformação psíquica real exige um período de escuridão, não como punição, mas como proteção. O novo não nasce em plena luz. Durante essa fase, a tentação de anestesiar é grande. Voltar a hábitos antigos, preencher o tempo com distrações, retomar rotinas que ofereçam previsibilidade. Qualquer coisa que devolva a sensação de controle. Mas o que está acontecendo não pede controle, pede escuta. O sofrimento aqui não grita, ele se cala. E justamente por isso é fácil ignorá-lo, até para você mesmo. A vida segue, você funciona, mas algo essencial permanece suspenso. Esse é o perigo invisível dessa fase. Não o colapso, mas a paralisação disfarçada de normalidade. Quando o ego insiste em operar sem o apoio de algo mais profundo, a psique não protesta, ela se retrai. Ainda assim, sinais começam a aparecer. Uma intolerância nova a palavras vazias. Um cansaço profundo de explicar quem você é. Uma recusa silenciosa a papéis que exigem esforço demais para serem sustentados. Mesmo sem clareza, você começa a se tornar mais verdadeiro. O silêncio que agora envolve sua vida não é ausência, é incubação. Algo está sendo reorganizado por baixo da superfície. Algo que não pode ser apressado nem construído à força. E mesmo que você ainda não sinta alívio, há maturidade nesse recolhimento. O antigo eu está perdendo sua autoridade final, não por derrota, mas por falta de energia para continuar governando. O que começa a surgir no lugar não é uma nova identidade pronta, é uma integridade silenciosa, um alinhamento interno que ainda não sabe se explicar, mas já sabe o que não aceita mais. Aos poucos, você começa a perceber que algo mudou na forma como se relaciona com o mundo. Não porque o mundo ficou diferente, mas porque você já não entra nele do mesmo jeito. Há uma pausa antes de falar. Não por medo, mas por cuidado, uma redução natural dos excessos emocionais. Menos necessidade de se posicionar o tempo todo, menos impulso de se explicar. O silêncio, que antes parecia vazio, começa a ganhar textura. Ele já não incomoda da mesma forma. Ainda é estranho, mas não é hostil. Você percebe que não precisa preencher todos os espaços, nem todas as conversas, nem todas as lacunas. Algumas pessoas interpretam isso como distanciamento, outras como mudança, e algumas poucas sentem algo diferente ao seu redor, mesmo sem saber explicar o quê. As interações ficam mais lentas, os silêncios deixam de ser constrangedores. A necessidade de concordar diminui, o impulso de convencer desaparece. Isso não é retraimento, é integridade aprendendo a respirar. O antigo eu não morre de uma vez. Ele se dissolve à medida que você para de alimentá-lo com desempenho, justificativa e pressa. O que emerge não é uma versão melhorada de quem você era, é uma versão mais verdadeira. Você começa a notar que já não consegue mais trair certas coisas. Não porque criou novas regras morais, mas porque algo em você se alinhou de um jeito que torna a traição interna insuportável. Esse alinhamento não vem acompanhado de certeza absoluta. Você ainda não sabe exatamente quem é agora, mas sabe com clareza crescente quem já não consegue mais ser. E isso muda tudo.
O vazio que você sentiu não era falha, era uma clareira. A sensação de perda não indicava fracasso, indicava transição. Você não se perdeu, você superou uma forma que já não conseguia mais te conter. E o que está surgindo agora não precisa ser anunciado, não precisa ser defendido, não precisa ser explicado, precisa apenas ser vivido, com menos armadura, com mais presença. E é justamente aqui que algo pede para ser reconhecido com mais consciência. Porque quando essa integridade começa a se formar, surge uma tentação sutil, a de tratar esse estado como ponto de chegada. Mas não é. O que você está vivendo não é estabilidade definitiva. É uma nova relação com a instabilidade. Você continua sentindo dúvidas, continua encontrando dias opacos, continua atravessando momentos em que nada parece muito claro. A diferença é que agora você já não tenta se forçar a ser alguém que não é. Você não negocia mais a própria verdade para manter encaixes antigos. E isso muda a qualidade do sofrimento. Antes, doía porque você insistia. Agora, quando dói, dói com sentido. Você começa a perceber que a vida não pede mais respostas rápidas. Ela pede presença. Não pede que você se defina. Pede que você se escute. Há escolhas que você deixa de fazer não por medo, mas por coerência. Há caminhos que você não segue mais, mesmo sendo seguros, porque algo em você não responde. E, curiosamente, você já não tenta convencer ninguém disso. Esse é um sinal importante. Quando o processo começa a se integrar, a necessidade de justificar desaparece. Você não precisa provar que mudou. Você não precisa explicar o que está vivendo. Você não precisa dar nome a tudo. A experiência se sustenta por si. Se esse ponto do vídeo toca algo muito específico em você, essa sensação de não ter chegado, mas também de não conseguir mais voltar, vale colocar isso em palavras. Deixe nos comentários o que esse momento representa para você agora. Às vezes, nomear não é para explicar, é para não atravessar sozinho. O que acontece a partir daqui não é espetacular. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Não há virada dramática, não há iluminação constante. Não há uma identidade nova, esperando para ser vestida. O que há é uma forma mais honesta de habitar a própria vida. Você começa a agir com menos ruído interno. Escolhe com menos ansiedade. Erra sem sentir que isso ameaça quem você é. A pergunta, quem eu sou, perde força. Não porque foi respondida, mas porque deixou de ser urgente. Você se permite mudar sem viver isso como fracasso. Ajustar rotas sem sentir que perdeu tudo. Recomeçar sem dramatizar. Existe uma confiança discreta se formando. Não uma certeza absoluta. Uma confiança silenciosa de que algo mais profundo sustenta o movimento, mesmo quando você não entende tudo. E talvez seja isso que poucos suportam. Não a dor, mas a ausência de garantias. Permanecer nesse lugar exige maturidade. Não a maturidade que se exibe, mas a que aceita não saber e ainda assim continuar vivendo com presença. Chega um momento em que você percebe algo simples e profundo ao mesmo tempo. A vida não voltou a se mover como antes. Isso já não parece um problema. Você não recuperou a antiga motivação. Não voltou a sentir aquela urgência, aquela fome de se afirmar, aquela necessidade constante de estar indo para algum lugar. Mas, curiosamente, você também não sente mais que está parado. Existe movimento. Só que ele é interno, mais silencioso, mais fiel. O que antes te empurrava agora apenas não funciona. E pela primeira vez, você para de tentar consertar isso. Você entende, talvez sem formular em palavras, que o antigo eu cumpriu sua função. Ele te trouxe até aqui, mas não pode ir além. E essa compreensão não vem com ressentimento, vem com respeito. Você não precisa declarar a morte do antigo eu. Ela acontece sozinha, quando você deixa de alimentá-lo com pressa, desempenho e auto-engano. O que fica não é vazio, é espaço.
espaço para escolhas menos reativas, para relações mais verdadeiras, para um ritmo que não precisa ser defendido. Você continua vivendo no mesmo mundo, com desafios reais, com limites, com dias bons e dias difíceis, mas algo essencial mudou. Você já não se abandona para caber, já não se força para pertencer, já não se trai para continuar funcionando. E isso, mesmo sem prometer felicidade constante, traz um tipo raro de descanso. Talvez seja por isso que esse processo seja tão pouco falado. Ele não rende frases prontas, não cria personagens inspiradores, não oferece certezas. Ele apenas devolve você a si mesmo. Se este vídeo acompanhou algo que você vem vivendo em silêncio, vale um gesto final. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Não como promessa de respostas rápidas, mas como um compromisso com esse tipo de reflexão, profunda, honesta e sem atalhos. Porque algumas travessias não pedem pressa, pedem presença. E a partir daqui, o caminho não fica mais fácil, mas fica mais verdadeiro.